Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu vim falar sobre esse livro aqui, O Fuga do Campo 14, do jornalista Blaine Harden. E vocês já sabem, para não ficar segurando isso aqui, eu vou deixar a capa aqui. Esse livro foi escrito pelo jornalista Blaine Harden, baseado em entrevistas que ele fez com um fugitivo do campo de trabalhos forçados da Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela alega que esses campos eles não existem. Então, esse fugitivo ele seria a única testemunha que afirma que sim, que eles existem, tanto que ele fugiu de lá. Então aí tá o motivo desse livro existir, né? Então é o testemunho da única pessoa que conseguiu fugir viva deste campo de trabalhos forçados. O nome desse fugitivo é Shin Dong-hyuk, mas ele nasceu Shin In-jeon. G2, G3, G4, Xing-ling, Bing, Ding, Dong, Pong, Pong, Long, Xing-ling, Ding. Não, gente, brincadeira. E o Shin alega que ele nasceu dentro do campo, no núcleo de trabalhos forçados, e na verdade até, assim, o final da sua adolescência, ele simplesmente não sabia que existia um mundo além daquele lugar. A vida dele era só aquilo, ele não sabia absolutamente nada sobre o mundo. E por que ele estava lá dentro desse campo? Lá na Coreia do Norte tem um sistema de punições por gerações. Então, as pessoas que são consideradas criminosas ou que atentaram contra o regime, ela tem aí 3 gerações de sua família presas em campo de prisioneiros políticos. Tudo bem. Então, o Shin está numa dessa. Tudo indica que foram os pais dele que cometeram alguns crimes e por isso ele está lá. Ele nasceu dentro do campo de trabalhos forçados. E o Sr. Blaine teria entrado em contato com o Shin da seguinte forma. O Shin, ele fugiu da Coreia do Norte, ele conseguiu ir para a China. Na China ele encontrou algumas pessoas que o ajudaram e aí ele acabou pedindo asilo político na Coreia do Sul. Então ele foi para a embaixada da Coreia do Sul e ficou lá, ele foi entrevistado por várias pessoas para saber se ele não era um espião, alguma coisa assim. E depois disso, o Shin, ele disse que na Coreia do Sul as pessoas não tinham muito interesse em saber da história dos refugiados da Coreia do Norte. Então era um pouco difícil conseguir uma pessoa que se interessasse por isso. E aí, num determinado momento, ele conseguiu entrar em contato com um jornalista que se interessou por essa história. E esse jornalista entrou em contato com o Blaine, tá? O escritor do livro. E aí, depois disso, o Blaine fez as entrevistas com o Shin e o livro saiu. Então o livro ele vai contar toda a trajetória do Shin na verdade, a sua vida no campo, os horrores que ele viu ali, depois por que ele pensou em fugir, como ele fugiu, como ele chegou na China, depois como ele chegou na Coreia do Sul e depois nos Estados Unidos, na Califórnia. Então depois dessa vida que o Shin teve, ele acabou virando militante de direitos humanos, tá? Então vai contar toda essa trajetória, como foi que aconteceu. E o livro, ele tem 2 focos narrativos. O primeiro é realmente as memórias do Shin, então que vai contar tudo que ele passou. E o outro foco é a história da Coreia do Norte. Então são fatos relacionados com o que o Shin informa, até para situar o leitor e falar, ó, na Coreia do Norte as coisas são assim. E essa parte que fala sobre a realidade da Coreia do Norte, ela é extremamente interessante. Também são as memórias do Shin, mas sobre isso eu vou falar depois. Então são esses 2 focos narrativos, as memórias e a realidade da Coreia do Norte. E essas memórias do Shin, elas são chocantes, né? Você imagina que é uma pessoa que nasceu num campo de trabalhos forçados. Ele não conheceu nenhuma outra realidade que não aquela. Então ele sempre sofreu violência. Ele ia para a escola e a escola na Coreia do Norte, a intenção da escola é educar a pessoa para o regime. Então você está lá para aprender sobre a vida dos líderes. E o que é interessante saber? A Coreia do Norte, na verdade, seria o regime, a ditadura mais fechada que a gente tem notícia hoje, tá? E lá, eles dizem que eles são seguidores da filosofia Juche, não sei como fala isso, mas está escrito aqui. E, na verdade, os especialistas dizem que não, que é uma monarquia totalitarista, então uma ditadura hereditária, tá? Que vive em regime socialista e que prega o comunismo. Então fizeram a salada e botaram lá na Coreia do Norte. E dentro desse regime está Shin. O Shin que teria nascido dentro dos campos de trabalho forçados, por conta dos crimes da sua família.
Então ele não conheceu nenhuma outra realidade, ele não sabe de absolutamente nada que não seja aquela realidade do campo. E no campo as crianças elas são ensinadas a delatar os coleguinhas, então toda criança ela já está pronta para delatar quem quer que seja, inclusive pessoas de sua família, tá? Porque quando eles fazem isso, eles são tidos como pessoas exemplares. Quem delata os outros colegas são as boas pessoas do campo, né, do campo de trabalhos forçados. Então é nessa realidade que ele vive. E, por exemplo, ele diz que ele não vê a mãe dele, ele não via a mãe como mãe, assim como a gente tem, ah, é a minha mãe, eu amo a minha mãe. Não, ele via a mãe como uma pessoa que está competindo por comida. Era uma pessoa a mais para competir pela pouca comida que se tinha. Então é uma realidade bem complicada, é um negócio bem complexo e é muito interessante entrar em contato com essas memórias aí do Chile. E aí, como eu disse, o outro foco narrativo é a realidade da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, né, nessa filosofia Juche aí, o primeiro a implantar isso foi o líder Kim Il-sung, que seria aí o Kim Vo, porque nós temos aí a figura de 3 líderes, tá? O Kim Vo, o Kim Pai e o Kim Neto. Hoje, na Coreia do Norte, quem está no poder é o Kim Neto, mas o Kim Vo, que é o Kim Il-sung, ele foi quem instituiu essa filosofia lá. E hoje, ainda hoje, ele é a figura mais cultuada da Coreia do Norte, tá? Depois disso veio o Kim Pai, que é o filho do Kim Vo, claro, não é evidente, e esqueci o nome dele, porque é muito Kim pra minha cabeça, eu vou deixar aqui todo mundo. Então, o Kim Pai, ele é tido como um playboy irresponsável, tal, mas no fim conseguiu entrar na liderança ali na Coreia do Norte. E depois veio o Kim Neto, ou Kim Filho, que era o mais apagadinho deles, ninguém sabia quem era, inclusive especula-se que ele tenha estudado no exterior com um nome falso, então ninguém sabia que ele era aí da linhagem dos líderes da Coreia do Norte. E hoje, ele está lá na Coreia do Norte, é quem manda no país, e ele tem essa cara aqui. E o que acontece? Na Coreia do Norte, é um país que as pessoas elas não têm acesso a alimentos. Então, o governo dá as rações diárias de alimentos para as pessoas. Ok. E na verdade, estima-se que a quantidade que o governo norte-coreano dá para as pessoas é menos da metade do que a Organização Mundial de Saúde ela indica como o mínimo necessário para uma pessoa viver. E quando você vê algum documentário, algumas coisas sobre a Coreia do Norte, realmente você vê que as pessoas elas são bem magrinhas, mirradinhas, assim, com aquela cara de fome mesmo. Só que Kim Vo, Kim Pai e Kim Neto, esses aí eles são bem gordinhos, dá pra ver que o pessoal tá rechonchudo. Então, a gente logo pensa que alguma coisa tem de errado aí, não é mesmo? Aí você imagina um país que toda a educação ela é feita, ela é voltada para o culto aos líderes e praticamente não tem livros na Coreia do Norte. E os poucos que tem, quem escreveu foi o Kim Vo, ou alguém que diz que é o Kim Vo. E o objetivo do livro é cultuar o regime, é para falar, ó, você tem que servir a pátria. Então é nessa realidade que vivem os norte-coreanos e viveu o Shin, tá? Num país que a gente só consegue imaginar em livros de distopia, mas que não. O negócio parece que ele existe mesmo. Tá? Então o livro é muito interessante, ele traz várias curiosidades e ele traz também informações de relatos de outras pessoas que teriam conseguido sair da Coreia do Norte. Porque é o seguinte, é muito difícil entrar na Coreia do Norte e é mais difícil ainda sair. Então são poucas as pessoas que conseguiram fugir dali e algumas dessas tem alguns relatos, alguns livros, enfim, sobre a vida na Coreia do Norte. Então o Blaine ele faz um apanhado e coloca isso no livro também. Então é muito interessante, é um livro extremamente interessante e eu acho que vale muito a leitura, mesmo, de verdade. Então, eu achei um livro sensacional, mas é claro que tem alguns problemas. No próprio texto tem alguns gatilhos, alguns ganchos assim que me incomodaram e que me fizeram até pensar em algumas coisas, por exemplo, o culto que se tem ao livro de não ficção, ou a ética do jornalista, algumas coisas que eu acho que eu pretendo falar num outro vídeo, até porque eu acho que para quem não lê o livro, essas informações elas bastam.
até para não estragar aquela experiência de leitura. Mas tem algumas coisas que eu acho que são interessantes, que precisam ser faladas sobre esse livro, e também tem alguns fatos extra-livros que são extremamente interessantes, que foi realmente esses ganchos do texto que me fizeram procurar esses fatos. É claro que eu acho que é melhor que a pessoa primeiro leia, veja aí o que ela achou do texto e depois vai ver a discussão. Mas, caso você seja muito curioso e queira ver o outro vídeo também, apesar de eu sugerir que você não faça isso se você não leu, vou tentar não dar muitos spoilers, eu vou tentar falar da forma mais genérica possível para não estragar muito a experiência de leitura, tá? Então o vídeo fica por aqui. Eu recomendo demais esse livro, é um livro interessante, realmente é uma realidade que a gente precisa entrar em contato, né? A gente precisa sair desse nosso mundinho aqui de Brasil, a gente acha que todo mundo, por exemplo, tem internet. Não, na Coreia do Norte não tem internet. E as poucas pessoas que têm acesso, me parece que é um pouco mais de 600 pessoas, elas têm acesso, mas só às páginas que o governo autoriza. Então, é uma sociedade totalmente controlada, que a gente realmente... Eu pensei, meu Deus, isso aí é um livro de distopia, estamos falando de uma realidade paralela, não existe mais isso no mundo, mas existe. Então, eu realmente recomendo, acho que vale muito a leitura, vai lá e lê. E agora, se você tiver interesse em aprofundar a discussão sobre o livro, vai ter um segundo vídeo, e aí é só você ir lá, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da dica, e até a próxima. Tchau!